cada um de nós tem uma configuração única desses doshas, né? Que é formada assim, o espermatozoide do nosso pai juntou com o óvulo da nossa mãe, naquele momento já define a nossa constituição, o nosso biotipo ou prakriti, né? Que seria essa digital assim de doshas, né? Dessas energias do nosso corpo. E esses doshas, eles são nada mais são do que a mistura de diferentes elementos, né? O Ayurveda trabalha, a base dele trabalha com os chamados Panchamahabhutas, que são os 5 grandes elementos. Então, terra, água, fogo, ar e éter, ou espaço. E eles se mesclam formando os doshas que têm ação no nosso corpo, na nossa mente. A partir daí, a ciência desenvolve inúmeras ferramentas para trabalhar, né, as questões de saúde. Então, a nutrição é uma delas, a alimentação, estilo de vida, né, o exercício físico, o movimento, o relaxamento também, a meditação, autoconhecimento, a respiração, ou os pranayamas, né, os sons, né, e os mantras de forma geral, a Ayurveda também usa isso. As ervas medicinais, né, que são muito famosas no Ayurveda. Então tem todo um trabalho aí com ervas medicinais, a aromaterapia entra também com os óleos medicados, né, as massagens, né, a oleação no Ayurveda é muito presente, né, passar óleos medicados com plantas diferentes, fazer massagens com óleos em pontos chaves no corpo. O Ayurveda também trabalha com desintoxicação forte, né? Muita gente já ouviu falar de Panchakarma, que é um dos programas de limpeza, de desintoxicação bem forte, e também com muitos programas de rejuvenescimento, né? Que são os Rasayanas, né? Que vão trabalhar rejuvenescimento do corpo. A alimentação é um dos pilares assim centrais do Ayurveda. Então, o alimento ele é responsável tanto para a gente, né, preservar a nossa saúde, tanto para a gente recuperar a nossa saúde, quanto pode ser um elemento também que pode ser responsável para a gente perder a nossa saúde. E de acordo com o Ayurveda, todos os tipos de doença, ou quase todos, eles começam no trato digestivo. Então, se o nosso trato digestivo ele está funcionando bem, é a melhor coisa que a gente pode fazer pela nossa saúde. A gente vai estar bem, assim, provavelmente a gente vai ser dificilmente adoecer. Mas se o nosso trato digestivo está mal, essa é a porta de entrada para grande parte das doenças, né? Então, um fogo digestivo, que inclusive, né, no Ayurveda a gente chama de Agni, né, e é simbolizado por fogo, pelo elemento fogo mesmo, esse fogo digestivo, ele estando bem, ele estando em dia, ele estando regulado, né, é um dos fatores-chave para a gente conseguir obter tudo que a gente precisa, né, a partir do nosso alimento, né? Existe aquela máxima, né, que a gente é o que a gente come, né? O Ayurveda, as coisas não são bem assim na visão ayurvédica. Na visão ayurvédica, a gente é aquilo que a gente consegue assimilar a partir do que a gente come. Então, a gente precisa conseguir digerir, absorver e assimilar aquilo, né? Não basta botar para dentro, né? Existe um caminho para ser feito. Então, gente, se a gente consegue manter o Agni bem, esse fogo digestivo, a gente está com meio caminho andado para estar com tudo certo na nossa saúde. E o Ayurveda também sempre trabalha com a noção de que quando o nosso fogo digestivo não está legal e a gente, por exemplo, come, a gente entra num processo de formação de ama. Ama significa biotoxinas. São toxinas que são formadas no interior do nosso corpo por uma digestão mal feita e uma não excreção desse, vamos pôr, entre aspas, um veneno que é formado. Não é algo que a gente come, que é externo, né, uma comida estragada ou uma comida com veneno. É algo que é formado dentro da gente por um processo de digestão incompleto. Então não adianta nada eu comprar o alimento mais orgânico, mais bambambam, Goldberry da Malásia, que se o meu fogo digestivo está ruim, meu sistema digestório não está funcionando bem, eu não vou conseguir digerir e assimilar bem isso. E esse Goldberry aí vai virar veneno dentro do meu organismo. Vai acabar gerando toxina. E o acúmulo de toxinas, né, por uma digestão mal feita, é a porta de entrada para vários tipos de doença. Né? Para que uma alimentação, do ponto de vista ayurvédico, né, para que ela seja uma alimentação equilibrada, uma das primeiras coisas que a gente precisa ter noção é a prakriti da pessoa. E a prakriti é o biotipo dela predominante, né, que tem a ver com os doshas que eu falei um pouquinho no início. Então a gente tem que saber um pouquinho sobre nossa constituição.
É claro que a gente pode saber, né, um monte de dicas sobre uma alimentação bem feita sem isso, mas saber um pouco da nossa constituição nos ajuda muito a direcionar qual tipo de alimento é ideal para cada pessoa. Porque vamos supor que uma pessoa ela tem uma constituição que faz com que ela seja muito quente, tenha muito elemento fogo, por exemplo, com o dosha pitta predominante. Para essa pessoa, né, se eu trago elementos e alimentos que são muito quentes, né, como por exemplo pimentas, coisas muito apimentadas, alimentos picantes como gengibre, condimentos e por aí vai, provavelmente essa pessoa ela vai se desequilibrar. Já uma pessoa, por exemplo, com um dosha kapha, por exemplo, que tem muito presente o elemento água, né, que é mais frio, um alimento picante seria bem legal. Então, saber a constituição dessa pessoa, ou pelo menos ter uma noção, né, básica de qual dosha está mais elevado, é uma dica muito legal para o Ayurveda. E existem inúmeras maneiras de se fazer isso, né? Existem questionários, a pulsologia, né, que é a medição do pulso, a gente consegue aferir os doshas, né, e os desequilíbrios de cada dosha através do pulso, olhando características físicas, como, né, o formato do rosto, o cabelo, como é que é, a pele, formato da língua, as mãos e tudo mais. E também características psicológicas também. Né? Então, assim, é um conjunto de fatores que a gente consegue ir acessando esse biotipo da pessoa. Além disso, a gente precisa de conhecer também as características dos alimentos em si, né? Então, o Ayurveda está muito ligado aos sabores, né? E os sabores não é só um gosto que a gente sente na nossa língua e pronto, acabou. Para o Ayurveda, os sabores eles têm efeitos diferentes no corpo. E isso é muito interessante. A gente trabalha com a noção de 6 sabores diferentes. Então, os sabores seria doce, salgado, ácido, amargo, picante e adstringente. Né? Muita gente não conhece adstringente, é aquele sabor que puxa, assim, né? Que ele enruga a boca. Igual quando a gente come caju, carambola, né? Isso é adstringente, casca de goiaba. E é interessante, já aprofundando um pouquinho nos sabores, que eu acho que é algo muito importante para o Ayurveda, os sabores eles são formados através da união de 2 elementos da natureza. Então, por exemplo, o sabor doce é a união do elemento terra e o elemento água, que traz muita estrutura para a gente. E o sabor doce, gente, não é só doce de leite, chocolate, coisas assim, com açúcar não adicionado. O sabor doce, por exemplo, os cereais têm um sabor predominantemente doce. Os tubérculos, né, a mandioca, por exemplo, as batatas têm um sabor doce. Os feijões têm um sabor doce. As frutas, né, doces. Então, esse sabor doce é terra e água. Já o sabor, por exemplo, picante, já é o elemento fogo com o elemento ar, né? O sabor adstringente, por exemplo, elemento ar com elemento terra. O sabor amargo, elemento ar com elemento espaço ou éter, né? E por aí vai. E é interessante que a configuração desses elementos dão a característica do sabor e vão dizer para a gente como que aquele sabor vai agir no nosso organismo. Então, além da gente sentir aquele sabor, a gente também pode inferir como que aquilo vai agir no nosso organismo. Por exemplo, se eu como uma pimenta ou um gengibre ou algo que é picante, traz o elemento fogo e o elemento ar. O elemento fogo faz o quê? Esquenta, né? Ele expande, ele causa vasodilatação. E o elemento ar, ele limpa, ele vem e move, é um movimento. Então, é por isso que a gente experiencia, por exemplo, suor, né? Então, a gente esquenta e move a água pelo nosso corpo, às vezes lacrimejar, às vezes sai até meleca, assim, a gente consegue limpar o rosto com sabor picante, né? Então, o Ayurveda vai pensar dessa forma, que é muito interessante. Para a gente também pensar numa alimentação saudável e equilibrada, a gente tem que pensar com relação ao lugar onde é que a pessoa está, onde é que ela mora. Isso a gente fala isso se chama desha. Então, eu não vou recomendar, por exemplo, o mesmo alimento para uma pessoa que mora, por exemplo, no Nordestão quente, na praia, para a pessoa que mora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, num lugar super frio e que às vezes tem uma umidade muito menor. Então, o ambiente à nossa volta, os elementos, como que está a temperatura, como que está a umidade, se é um lugar que está ventando muito, isso também vai ditar formas que a gente tem que pensar sobre a nossa alimentação. Então eu não vou chegar na praia, sei lá, Rio de Janeiro, 40 graus, úmido pra caramba, e vou, por exemplo, comer uma sopa quente, né, que é quente e úmida.
né? E isso provavelmente vai me levar a um desequilíbrio, né? Já talvez num lugar que está frio, está seco, né? O nosso corpo já pede um elemento mais úmido, mais quentinho. Isso vai nos trazer equilíbrio, né? Então, o lugar é muito importante também. Além disso, a gente sempre vai pensar em tempo, né? Tanto estação do ano, né? Quanto, por exemplo, agora aqui, né? Eu estou em Brumadinho, aqui perto de Belo Horizonte. O tempo ele tá fechado, tá chuvoso, tá frio, né? E isso já vai me dar alguns indícios do que eu vou comer. Nesse tempo frio, que tá chuvoso, não me dá vontade, por exemplo, de ficar comendo salada, coisa crua, coisa fria, né? Me dá vontade sempre de uma coisa mais quentinha. Então, isso já é o meu próprio corpo, a minha própria inteligência já pedindo um alimento que vai me trazer mais equilíbrio. Se chegar agora à noite com uma chuvinha fria caindo e eu comer um pratão de salada, é muito provável que o meu intestino ele pare. Provavelmente vou ter dificuldade para ir no banheiro, meu intestino não vai funcionar tão bem. Mas se eu comer uma sopinha, um macarrãozinho, uma massa quentinha, né, com uma coisa mais cremosa, quentinha, isso vai ser bom para mim, provavelmente, né? Ou uma torradinha, algo mais seco, mas que é quentinho também. O modo de preparo também vai dizer como, né, vai nos dar informação de como esse alimento atua no corpo. E é interessante que isso, eu nunca ouvi falar na nutrição clássica que existe algum estudo ou que isso é abordado em alguma forma. Como assim, né? Vamos pegar, por exemplo, um ingrediente, um alimento, batata. Para a nutrição clássica, se eu pego essa batata e cozinho ela na água e faço um purê, ou eu pego essa batata e coloco no forno e asso ela bem sequinha, é a mesma coisa, né? Vamos supor que eu só coloquei um pouquinho de sal, a mesma quantidade em ambas. Nutricionalmente falando, a ação dessa batata no corpo para a nutrição clássica é a mesma, não tem diferença nenhuma. Mas para o Ayurveda, se eu estou te dando, né, se a gente está comendo um purê ou está comendo uma batata assada no forno sequinha, com aquela casquinha crocante, tem uma ação completamente diferente no corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que ela já tem excesso do elemento água, né, no corpo, uma pessoa que tem uma tendência kapha, né, que tem um kapha elevado ou um kapha agravado, né, tem muito elemento água no corpo. Se eu for escolher alimentar essa pessoa, vou fazer uma batata, ela vai fazer uma batata, para ela seria muito melhor fazer uma batata sequinha, que tem muito menos elemento água. Mas já uma pessoa que está magrinha, está seca, com a pele está desidratada, ali a pele sequinha e tal, uma batata, um purezinho cozido que tem mais elemento água vai ser muito melhor para aquela pessoa do ponto de vista ayurvédico. Um alimento, por exemplo, que é seco, uma torrada crocante, né? Ele é um elemento que ele tem ar ali dentro, né? Ele é seco. Então, para uma pessoa, por exemplo, que é muito vata, né, que tem o elemento ar muito presente, o elemento vento muito presente, um alimento crocante, seco, isso vai ser péssimo para essa pessoa. Provavelmente ela vai ficar mais agitada, vai ficar mais seca. Se já é constipada, vai parar total o intestino, não vai conseguir ir no banheiro. Então, isso é algo que eu acho muito interessante de comentar e que muitas pessoas não têm conhecimento. Bom, uma outra coisa que eu já falei um pouquinho, mas nunca é demais repetir, é sobre o Agni, né? Então, o fogo digestivo é carro-chefe. A gente sempre cuida do fogo digestivo no Ayurveda. Então, a nossa capacidade de digerir ela tem que estar bem, né? E o que mais indica para a gente, né, que esse fogo digestivo está bem, né? A fome. Né? A fome natural é das coisas que mais indicam, né, que o nosso corpo ele está pronto para receber alimento e ele está pronto para digerir esse alimento. Está tudo certo, enzimaticamente certo, metabolicamente certo. Está esperando ali, né, para tipo, falar, manda ver que nós estamos aqui todo mundo esperando. E é interessante que na nutrição clássica também, né, você quer matar uma pessoa que raciocina do ponto de vista ayurveda e falar assim, não, você tem que comer de 3 em 3 horas. Isso assim, acabou. Porque se a pessoa não tem fome real, o organismo dela não está pronto para receber aquele alimento. E se o organismo dela não está pronto para receber aquele alimento e ela come forçado porque tem que comer, provavelmente ela não vai digerir aquilo bem e ela não vai assimilar os nutrientes de uma maneira satisfatória e aquilo vai acabar se tornando biotoxina dentro do corpo dela, né? Se tornando ama, como a gente falou mais atrás. Então, é importante a gente estar com fome real, comer com fome mesmo. Mas é claro que tem algumas artimanhas que a gente pode usar. Então, assim, você pode falar, pô, Pedro, mas tem uma pessoa que não está conseguindo comer direito, está magrinha, então se eu for esperar ela ter fome, ela vai comer só daqui a 2 dias.
né? É claro que a gente pode usar artifícios, como por exemplo as ervas medicinais, a gente pode usar um gengibre, as ervas picantes, dependendo ervas amargas em pequena quantidade, para avivar esse fogo digestivo, para ativar essa, né, essa sensação de fome na pessoa, para que ela tenha fome real. A gente prepara, né, o estômago ali dela, o trato digestivo, para que ela consiga, né, digerir bem aquele alimento. E existem, né, N masalas, né, que são os temperos e combinações de ervas aromáticas diferentes para a gente fazer isso. Mas, gente, comer sem fome, né, é das piores coisas do ponto de vista ayurvédico.